Fala aí galera, tranquilidade? Sou matemático Luciano. Dando continuidade ao tópico de conjuntos, a gente vai encerrar essa primeira parte em que a gente já trabalhou relações de pertinência, relações de inclusão e todas as considerações que a gente já tem feito lá no início do primeiro vídeo. Então, para a gente encerrar essa primeira parte, vamos agora analisar elementos que aparecem entre chaves. Então, pela relação de pertinência que estabelece um vínculo entre elementos e conjuntos e os símbolos característicos, pertence e não pertence, e a relação de inclusão, que estabelece um vínculo entre conjuntos, aí os símbolos característicos da inclusão é o está contido, não está contido, contém e não contém. Então, quando vai se fazer uma representação dos elementos de um conjunto, uma das representações é o quê? Dispor esses elementos entre chaves, separados, vírgula, elemento a elemento. E geralmente os elementos não aparecem entre chaves, mas nesse vídeo aqui a gente vai tentar tirar algumas dúvidas que podem acabar surgindo e tentar acabar com essa confusão de uma vez por todas. Se é inclusão, se é relação de pertinência, vou usar o símbolo pertence, vou usar o símbolo está contido. Então, geram muitas dúvidas em relação a isso. Então, aqui, olha, coloquei aqui, primeiro aqui, no diagrama de Van Euler, os elementos do conjunto A. Vamos de ler elemento a elemento. 0, 1, 1 entre chaves, 2, 2 entre chaves, os números 1 e 2 entre chaves, 3, 4. Então aqui a gente totaliza 8 elementos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, do jeito que aparece aqui, conta como um único elemento. 0 é um elemento, 1 é um elemento, 1 entre chaves é um elemento, 2 é um elemento, 2 entre chaves é um elemento. Os números 1 e 2 aqui entre chaves, mesmo tendo dois números, representa apenas um único elemento. O elemento 3, um único elemento, e 4 também, um elemento. Então, em relação ao que já foi estudado nas relações de pertinência, elemento a elemento, olha, 0 pertence a A, do jeito que está aparecendo aqui, olha, 1 pertence a A. 1 entre chaves também pertence a A. O elemento 2 pertence a A. 2 entre chaves pertence a A. Esses números 1 e 2 entre chaves também contam como um único elemento, contam como uma coisa só. Também pertence ao conjunto A. 3 pertence a A e 4 pertence ao conjunto A. Caso vocês queiram sair da notação de diagrama de Van Euler e descrever na forma de elementos separados, vírgula, vírgula, entre chaves, olha o bisuzaço aqui. Então, coloquei aqui, conjunto A igual. Vou abrir as chaves aqui, olha, para simbolizar que é um conjunto. Agora, é colocar elemento a elemento separados por vírgula. Olha, 0, vírgula, 1, vírgula, 1 entre chaves, vírgula, 2, vírgula, 2 entre chaves, que é esse elemento aqui, vírgula. Os números 1 e 2 entre chaves, no caso, contam como um único elemento. Entre chaves aqui, vírgula, o elemento 3, vírgula, e o elemento 4. Aí a gente fecha agora aqui, olha, oficialmente as chaves características aqui do conjunto A, tá? Botei até essas chaves aqui em tom diferente para a gente não confundir com essas chaves aqui que também tem no próprio elemento do conjunto A. Agora, para a gente conseguir visualizar melhor o que a gente já estudou nas relações de inclusão, vamos agora pegar elemento a elemento e transformar cada um deles em um conjunto unitário que seja obrigatoriamente subconjunto do conjunto A. Então, o subconjunto aqui em relação ao elemento 0 é colocar esse elemento entre chaves.
Porque, olha, repara que zero entre chaves não tem aqui, então ele só pode ser subconjunto. Porque, olha, subconjunto do conjunto A. Agora, em relação ao elemento 1, vou colocar as chaves para esse elemento 1. Aí, em relação a esse elemento 1 que não tem chaves, aqui nessas chaves ele passa a ser um conjunto unitário que também, consequentemente, acaba sendo subconjunto do conjunto A. Agora, repara aqui então fica até mais fácil de visualizar, que é subconjunto. Agora, em relação ao elemento 1 entre chaves, que é esse aqui, coloquei novamente outras chaves para poder simbolizar um conjunto. Então, sempre conjuntos unitários, para a gente conseguir visualizar melhor, tá? Então, olha, esse subconjunto aqui, né, no caso, esse conjunto unitário referente ao elemento 1 entre chaves, também é um subconjunto do conjunto A. Em relação ao elemento 2, o subconjunto referente a ele é esse aqui, colocando o elemento 2 entre chaves. Está contido no conjunto A. E em relação ao elemento 2 entre chaves, então a gente vai colocar o elemento 2 entre chaves, para ser um conjunto unitário que será um subconjunto do conjunto A. Em relação agora a esse elemento representado pelos números 1 e 2 entre chaves, vou pegar do jeito que está aqui, olha, 1, 2 entre chaves e colocar entre chaves, para se tornar um subconjunto do conjunto A. Em relação ao elemento 3, aí fica mais fácil. Aí coloquei o 3 entre chaves, aí virou também automaticamente o subconjunto do conjunto A. Analogamente, em relação ao elemento 4 também, colocando-se entre chaves para se tornar também o subconjunto do conjunto A. Mas, Luciano, e se eu quiser agora determinar outros subconjuntos que não sejam unitários do próprio conjunto A? É simples. Aí, como aqui, olha, a gente tem 8 elementos, aí vocês podem escolher uma quantidade, né? Entre 1 e 8, por exemplo, mas vamos tentar ir de 2, 3, 4, 5, 6 e 7, para a gente conseguir visualizar melhor. Então, para a gente poder trabalhar um subconjunto, aí eu coloquei essas chaves aqui numa outra cor. Aí, nesse primeiro exemplo, eu selecionei 3 desses elementos aqui. Selecionei o elemento 0, selecionei esse elemento 1 e selecionei esse elemento 1 entre chaves. Repara que aqui, olha, é um conjunto que tem 3 elementos. Aí, pelo que já foi estudado nas relações de inclusão, a gente verifica que esse conjunto tem a quantidade menor de elementos em relação ao conjunto A que tem 8. Então, a boquinha do está contido, do contém, vai sempre abocanhar, aí já foi estudado, né? Vai sempre tentar abocanhar aquele conjunto que tem mais elementos. Aí você vai analisar, partindo daquele conjunto que tem menor quantidade de elementos, aí você vai perceber, aí se cada um dos elementos também são elementos do outro conjunto. Então, olha, 0 é elemento do conjunto A. 1 também é elemento do conjunto A. E 1 entre chaves também. Daí a gente conclui que esse conjunto está contido no conjunto A. Ou que o conjunto A contém esse conjunto, tá? É uma relação análoga. Agora aqui, olha. Tomei um conjunto agora com 2 elementos. Aí, elemento 2 e elemento 1, 2 entre chaves. Aí eu botei até as chaves aqui em tom roxo para poder simbolizar que é um conjunto. Então vamos analisar aqui, olha o elemento 2 aqui, olha, é esse elemento 2. E esse elemento 1, 2 entre chaves é esse elemento aqui. Daí a gente conclui também que esse conjunto que possui 2 elementos também é um subconjunto do conjunto A. Ou que o conjunto A contém esse conjunto aqui. Então, é para a gente poder realmente tirar essas dúvidas. Então, quando aparecem elementos entre chaves, para não ter esse tipo de confusão, porque geralmente os elementos aparecem sem chaves, mas há casos aí também que podem aparecer. Então, pelo diagrama vocês conseguem visualizar melhor, que às vezes na forma
de notação de elementos entre chaves separados, vírgula, vírgula, ainda pode gerar um pouco de confusão. Então, para você transformar dessa notação entre chaves, com os elementos separados, vírgula por vírgula, e para dispor esses mesmos elementos na notação dos diagramas de Venn, vocês podem fazer uma macetão aqui. Então, olha, retiram-se essas chaves aqui, as mais externas. Agora vamos ver o que sobrou. Do jeito que está aqui, olha, você vai dispor, olha, aqui, um a um, no diagrama de Venn. Fica mais fácil também. Então, pelo diagrama fica muito mais fácil de vocês visualizarem os elementos na íntegra, um a um. Então, esses elementos geralmente vão aparecer sem chaves, mas há casos também que eles podem aparecer entre chaves. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!